Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista Cileide Alves e estou aqui para o episódio 42 do Chega Pra Cá, programa de entrevistas do jornal O Popular. Você já deve ter ouvido falar em ideologia sem partido, kit gay, movimento contra o aborto, flexibilização do uso de armas e defesa da família. Esses são alguns dos temas que alimentam a guerra cultural no Brasil, ou seja, os conflitos políticos sobre temas morais. Essa guerra avançou para o debate eleitoral em 2018 e ajudou a eleger o presidente Jair Bolsonaro e segue dando tom nas eleições deste ano. A guerra cultural não é um fenômeno novo, nem ocorre apenas no Brasil. Aliás, é um fenômeno internacional e, se dependesse do presidente Bolsonaro, seria o único assunto da campanha eleitoral, porque ela mobiliza suas bases eleitorais, em especial os evangélicos. Já os demais candidatos tentam recolocar na pauta eleitoral os assuntos relevantes na vida do cidadão, como emprego, geração de renda, saúde e educação. Professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, João César de Castro Rocha é estudioso do tema e autor do livro Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas de um Brasil Pós-Político, que analisa a ascensão da direita no país em 2018 e a liderança de Bolsonaro alavancada pelas estratégias dessa guerra, como criação de uma realidade paralela com a retórica de ódio contra o adversário político transformado em inimigo. João César é o convidado do Chega Pra Cá desta terça-feira. Olá, professor, tudo bem? Muito obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, Cileide Alves. Eu que agradeço pela oportunidade do diálogo. Muito obrigado. Bom, eu queria começar pelo conceito, que o senhor explicasse para os nossos ouvintes o que é uma guerra cultural. Olha, a sua introdução já foi bastante clara nesse sentido, mas nós podemos definir a guerra cultural de maneira bastante precisa com dois elementos. Em primeiro lugar, a guerra cultural é a mais poderosa máquina eleitoral do século XXI. E é a razão pela qual, no mundo inteiro, como você destacou muito bem, Cileide, não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno internacional, é um fenômeno transnacional. No mundo inteiro, nas duas primeiras décadas do século XXI, a extrema-direita tem chegado ao poder através do voto em eleições livres e democráticas. O Jair Bolsonaro venceu eleições democráticas em 2018 com 58 milhões de votos e produziu uma onda. Essa onda que elegeu deputados estaduais, deputados federais, senadores e governadores em todo o país. A guerra cultural é a mais poderosa máquina eleitoral do século XXI porque a sua principal função é produzir, com base em fake news e teorias conspiratórias, produzir poderosas narrativas polarizadoras, que permitem criar inimigos imaginários, que mantêm a base permanentemente mobilizada. É o primeiro nível. O segundo nível é que, com isto, o que a extrema-direita conseguiu no mundo inteiro foi trazer para o universo da política a alta intensidade de engajamento diário das redes sociais. Veja, Cileide, no Brasil, após a redemocratização, especialmente na primeira campanha presidencial do ex-presidente Lula, em 1989, criou-se a mística da militância do PT, não é verdade? Uhum. Essa militância aguerrida, que nas 2-3 últimas semanas de campanha era capaz de virar o voto dos eleitores. Mas veja, Cileide, nós nos referimos à militância do PT como uma militância aguerrida no período eleitoral, com grande capacidade de mudar voto nas últimas 2-3 semanas do pleito. O que a extrema-direita inventou é algo muito diferente, é um fenômeno inédito, e nós ainda não aprendemos a lidar com ele, porque a militância bolsonarista, para ficar no caso brasileiro, ela não é militante na véspera do período eleitoral, Cileide. A militância das redes digitais dos partidos de extrema-direita em todo o mundo é uma militância que trabalha 365 dias por ano, 24 horas sem parar. Trouxe
para a esfera da política a intensidade das redes sociais. Por isso, a extrema-direita tem conquistado o poder no mundo inteiro através do voto. Narrativa polarizadora, alto nível de engajamento. Bom, aí, assim, cada país tem os seus assuntos, né, os seus temas de guerras culturais. Quanto que o senhor considera que a guerra cultural entra no Brasil? Quer dizer, foi com Bolsonaro ou foi antes? Eu me lembro, por exemplo, da eleição de 2010, me parece, que a gente já viu alguma coisa de guerra cultural naquele momento. E quais são os temas da guerra no Brasil? Ótima questão, porque de fato, Cileide, a guerra cultural ela não sobrevive sem inimigos imaginários. Mas é claro que cada país tem seu inimigo próprio. Por exemplo, na Europa, a figura que é demonizada é do imigrante. Porque como há uma crise de emprego, uma crise econômica, uma crise do salário, culpa-se aquele que vem de fora. Nos Estados Unidos, a culpa recai geralmente sobre, não diria um fantasma do anticomunismo, mas é contra o progressismo. Tanto que há agora nos Estados Unidos uma grande corrente conservadora que tem, inclusive, proibido que as universidades ensinem certas disciplinas, com destaque para o que se chama da Critical Race Theory, a teoria crítica da raça. Há universidades nos Estados Unidos que proibiram o ensino da Critical Race Theory. No Brasil, devido às características próprias da história brasileira, o inimigo imaginário é o comunismo. É um anticomunismo bolorento de almanaque. De um lado, isso diz respeito à história do Brasil desde sempre, desde pelo menos 1935, quando efetivamente houve dentro do Exército um levante comunista, a chamada intentona comunista. A partir daí, o anticomunismo passou a ser uma religião no Brasil. Agora, a partir dos anos 80, isso crescendo muito no século XXI, a pauta dos evangélicos é uma pauta muito forte na guerra cultural, porque é a pauta dos costumes. Isso ajuda a esclarecer algo bem importante, Cileide, na guerra cultural, que nem sempre se compreende, que é a temporalidade da extrema-direita. Eu vou ser bem claro. Sempre quando a esquerda ou o campo progressista, sempre que a esquerda é confrontada com um problema, a resposta da esquerda é uma resposta que alude à estrutura, não é verdade? Uhum. Então, segurança pública. Então, uma típica resposta da esquerda. O problema real da segurança pública só será de fato solucionado quando houver uma melhor distribuição de renda, a educação atingir toda a população e as mudanças infraestruturais da sociedade permitirem que, com uma sociedade mais igualitária, a segurança melhore. Uhum. Mas, olha, uma resposta dessa é uma resposta para gerações. Mas quem tem problema de segurança pública tem medo agora. Por exemplo, no período do governo do ex-presidente Lula, várias universidades federais foram criadas, centros federais foram transformados em centros universitários. Eu bato palmas de pé. Ao mesmo tempo, nas periferias das cidades brasileiras, os pais dos filhos que pela primeira vez ingressaram na universidade, quando dava 10, 11 horas da noite, o coração aperta, porque eles não sabem se os filhos chegarão bem da universidade na qual finalmente entraram. O que faz a extrema-direita em todo mundo, Cileide? O tempo da extrema-direita é o aqui e agora. Problema de segurança pública, resposta da esquerda, a estrutura. Resposta da extrema-direita, o aqui e agora. Armar a população. Há, atualmente, uma candidata ao Senado no Rio de Janeiro que tem como principal slogan da campanha praticamente a única proposta política que esta candidata senadora tem. E não sem razão, ela se apoia no Bolsonaro. Ela diz: contra estuprador e pedófilo, castração química. É sempre assim. A resposta da extrema-direita é imediata. A resposta da esquerda é uma resposta que apela à estrutura e ao longo prazo. O que será necessário, em alguma medida, para superar esse efeito da guerra cultural é que a esquerda e o campo progressista aprenda a lidar de maneira urgente com aquilo que é urgente para a população. Se se trata de segurança pública, sem dúvida, há uma razão estrutural, mas ainda com certeza maior ao receio imediato das pessoas. A esquerda, para enfrentar a extrema-direita, vai ter que frear um pouco essa solução de longo prazo e vai ter que se comprometer com soluções de caráter mais imediato.
É isso que a extrema-direita faz no mundo inteiro. A extrema-direita sempre se baseia no imediatismo, que é o tempo próprio das redes sociais. Bom, o senhor falou sobre ideologia de gênero, né, que ela foi importante. Qual que foi o papel desse tema? Quer dizer, quando é que ele entra na guerra cultural do Brasil? Ótimo, Sileide, muito bom. Compreendamos a importância da ideologia de gênero. Em primeiro lugar, ideologia de gênero, enquanto tal, ela não existe. Isto é, nunca houve uma reunião em lugar algum do mundo em que os progressistas se reuniram para difundir uma ideologia do gênero. Isso nunca existiu. A ideologia do gênero ela foi forjada enquanto uma ideia inicialmente pela Igreja Católica e depois esposada pelos evangélicos. Mas vou repetir, ideologia de gênero como uma reunião para estabelecer um acordo, para implantar certas políticas, nunca houve. O que houve nos Estados Unidos, e daí surgiu essa contrafação ideológica, o que há nos Estados Unidos é uma disciplina acadêmica chamada Gender Studies, estudos sobre o gênero. No Brasil, essa pergunta é muito importante, Sileide. Eu acho que eu tenho a resposta precisa. Fevereiro de 2011. Eu explico. Em fevereiro de 2011, logo após a primeira eleição da vitória da ex-presidente Dilma Rousseff, realizou-se na Câmara dos Deputados, como sempre se faz a cada nova eleição presidencial, uma votação para a Câmara dos Deputados, para a presidência da Câmara dos Deputados. O representante do PT venceu com uma larguíssima margem de votos. De maneira surpreendente, um candidato medíocre, excêntrico, do baixo clero, que ninguém levava a sério, que parecia, na verdade, um bufão, candidatou-se à presidência da Câmara. Você sabe quem, Sileide? Jair Messias Bolsonaro. E ele fez um discurso. Este discurso encontra-se no YouTube, para quem quiser ver. Ele fez um discurso. No discurso dele, pela primeira vez em cadeia nacional, e a campanha do Bolsonaro foi muito bem pensada. Ela não começou em 2014, ela começa em 2011. Ele se candidata à presidência da Câmara e faz um discurso. O discurso dele, pela primeira vez, associa anticomunismo com política de pauta dos costumes, com ideologia de gênero, porque ele diz: a comissão da mentira, a comissão da verdade, precisa ser desmascarada. Anticomunismo tradicional. E ele diz: e também precisamos que os jovens deputados desta casa se insurjam, quer dizer, ele não fala com esse vocabulário, claro, mas é o que ele quer dizer, se insurjam contra o kit gay, e o que eu direi agora é quase literal, que pretende introduzir nas escolas a promiscuidade e a educação sexual. 2011, obviamente ele perde de maneira fragorosa a campanha para a Câmara dos Deputados, mas ele lança o nome dele como um nome que associa anticomunismo, portanto, Forças Armadas, e pauta dos costumes, portanto, comunidade evangélica de crescente importância política no Brasil. A partir desse momento, Sileide, como é que o Jair Bolsonaro se tornou conhecido? De 3 formas. Antípoda da ex-presidente Dilma Rousseff, capitão do Exército contra uma ex-guerrilheira presidente. Defensor intransigente das Forças Armadas contra a Comissão Nacional da Verdade. O homem que denunciou para a República algo que nunca existiu, mas que tornou-se verdade para os seus seguidores. O kit gay. A pauta de costumes, a ideologia de gênero e o anticomunismo se reuniram. Aí veio a força do Bolsonaro, que começa a sua campanha em 2011. Fevereiro de 2011. Então seria essa a data da entrada para valer da guerra cultural na política brasileira? Desculpe. Na verdade, de maneira esparsa, a guerra cultural já está presente antes. Desculpe, eu pensei que você se referia ao Bolsonaro. Bolsonaro é fevereiro de 2011. A guerra cultural no Brasil, nesta acepção, ela remonta de maneira tímida à década de 80, que é algo muito importante, Sileide, bem importante mesmo. O Rockefeller, na época do governo do Richard Nixon, veio ao Brasil, à América Latina, para fazer uma análise da situação política. Havia um receio muito grande com o aumento da influência de partidos de esquerda, com as ditaduras que na época existiam. Então Rockefeller veio ao Brasil. Ele escreveu um famoso relatório, que você também pode considerar infame. E havia uma recomendação. Dizia o Rockefeller:
final dos anos 60, dizia o Rockefeller, é preciso contrabalançar a influência da teologia da libertação na América Latina. Para tanto, ele, Rockefeller, sugeria que um cristianismo de caráter mais conservador fosse estimulado no Brasil. Que tipo de cristianismo de caráter conservador ele pensava? No teleevangelismo, como ocorre nos Estados Unidos. Sileide, 8 anos depois do famoso relatório Rockefeller sobre a importância da teologia da libertação em toda a América Latina para uma política que tendia para a esquerda, surgiu no Brasil, em 1978, uma instituição, a princípio modesta, hoje um império, inclusive um império de comunicação e um império político, a Igreja Universal do Reino de Deus. E a Igreja Universal do Reino de Deus, desde sempre, adotou a pauta da guerra cultural no que se refere aos costumes. Bom, aí coincide com o crescimento e fortalecimento das religiões neopentecostais, né, a partir da década de 80. Exatamente. Bom, professor, o senhor fala muito sobre retórica do ódio, né, que é um método, essa retórica, ele foi criado com método. Explica para a gente esse método e qual que é o papel dele nessa difusão aí da guerra cultural. Muito obrigado, Sileide. Essa questão é tão importante. É uma das razões pelas quais eu decidi escrever o livro. Porque isso me angustia muito. E nós podemos caminhar para o abismo se essa questão não for esclarecida para a opinião pública. Então, vamos lá. Todos nós falamos muito em discurso de ódio. E temos razão para fazê-lo. O discurso de ódio, infelizmente, é um efeito colateral do universo digital e do mundo das redes sociais. Todos nós que tenhamos uma única conta em rede social, nós nos impressionamos sempre com o potencial de agressividade simbólica da linguagem usada no dia a dia, não é verdade? Duas pessoas discordam, no terceiro tweet, a pessoa não diz mais, não estou de acordo com o seu argumento, a pessoa diz estúpido, idiota, imbecil, e vai ladeira abaixo, não é verdade, Sileide? Exatamente. Então, esse afeto que despreza o outro, infelizmente, tornou-se dominante no mundo das redes sociais. Então, pensar o discurso de ódio é muito importante, a tal ponto que a ONU, a Organização das Nações Unidas, há 3, 4 anos atrás, lançou um documento muito importante, que é o Plano Estratégico para combater o discurso de ódio no mundo. No primeiro parágrafo do documento, a ONU pergunta: o que é discurso de ódio? What is hate speech? E com grande honestidade intelectual, a Organização das Nações Unidas, num documento que é um plano estratégico para combater o discurso de ódio, as Nações Unidas respondem. O documento diz: não há um consenso universal sobre a definição de discurso de ódio, trata-se de tema polêmico e controverso. Por quê, Sileide? Quando você acusa alguém de discurso de ódio, a pessoa geralmente diz: não, mas eu estava brincando, era uma paródia. Ou a pessoa diz: não, mas é minha liberdade de expressão, eu estou pensando. Aconteceu há pouco tempo no Brasil um caso rumoroso envolvendo um comunicador de podcast em relação a essa questão. O que eu estou propondo, Sileide, é que nós, embora reconheçamos a importância do discurso de ódio, que nós criamos um novo conceito. Porque o discurso de ódio é mais ou menos como o tempo para o filósofo e teólogo Santo Agostinho, que numa famosa passagem das suas Confissões ele diz assim: se não me perguntam o que é o tempo, eu sei dizê-lo exatamente. No instante em que me pedem para definir o tempo, já não sei o que dizer. O mesmo acontece com o discurso de ódio, porque geralmente o discurso de ódio não é uma técnica que você ensina abertamente. Ninguém pode abrir um curso, desses cursos tão famosos hoje em dia, cursos online, ninguém pode abrir um curso online dizendo: aprenda comigo a usar discurso de ódio. A pessoa vai presa. O discurso de ódio é criminalizado em todos os países. O discurso de ódio é criminalizado. O discurso de ódio geralmente é uma explosão do inconsciente. É como se fosse um ato falho, quando vem à boca o que a pessoa guarda no interior do seu coração. Tanto que depois da pessoa usar um termo racista, homofóbico, misógino, a pessoa diz: não, eu não quis dizer isso. Por que eu proponho, então, Sileide, que nós pensemos numa retórica do ódio e que nós compreendamos que o governo Bolsonaro usa a retórica do ódio 24 horas por dia e que o efeito é odioso? Eu explico.
retórica, em termos clássicos, é uma técnica que permite adaptar qualquer discurso para um público determinado a fim de produzir um efeito específico. Isso é retórica, desde a Grécia ateniense até o século XVIII. Foi o romantismo que criou a ideia de que a retórica é um discurso vazio. O romantismo esvaziou a retórica como discurso, mas a retórica, como é uma técnica que ensina a adaptar discurso a um público para produzir um efeito, a retórica é uma técnica que pode ser ensinada. Pior, Cileide, ela pode ser aprendida. Ainda pior, ela pode ser transmitida. No Brasil, a retórica do ódio foi ensinada por Olavo de Carvalho a partir do momento, em 2005, quando ele ingressou nas redes sociais com um programa de rádio, depois com um curso online de filosofia, depois com comentários diários no YouTube, nos quais ele xingava, desejava o pior. Por exemplo, em relação a mim, eu dei uma entrevista longuíssima para o Augusto Diniz, do jornal Opção, e era uma entrevista longa, umas 20 páginas. O Olavo de Carvalho levou a minha entrevista para a Rádio Jovem Pan, mostrava a minha fotografia para a câmera, batia com o meu rosto na mesa e dizia horror, me xingava, eu tinha que ser eliminado. Isso é o discurso de ódio, a retórica do ódio. Por quê? Tem uma técnica, tem um passo a passo. Qual é o primeiro passo, Cileide? O primeiro passo é desqualificar o outro. Então, por exemplo, eu sou o João César de Castro Rocha, eu virei João César castrado ou broxa. Eu virei João César chato de galocha. O que é uma coisa infantil. Eu nem respondo. Mas qual é a ideia, Cileide? Se pega o meu nome próprio, se faz paródia, se ridiculariza, estão tirando de mim aquilo que me é mais próprio, a minha identidade. Se eu sou desqualificado a ponto de virar um nada, o segundo passo da retórica do ódio é possível. Eu sou desumanizado. Eu não sou mais João César, castrado ou broxa. Eu sou esquerdopata, eu sou um professor paulo freireano, o meu cérebro foi dissolvido porque eu sou esquerdista. Uma vez que eu sou desqualificado e depois desumanizado, o terceiro passo é possível. Eu agora posso ser eliminado, inclusive, Cileide, fisicamente. Porque se houve um longo processo de desqualificação a ponto de me tornar um nada, se faz algo contra o nada, na verdade, nada se fez. E ninguém pode ser culpado por ter agredido o nada. Por isso a retórica do ódio é odiosa. Por isso a retórica do ódio do presidente Bolsonaro estimula terrorismo doméstico. Cileide, vamos parar para pensar. O caso de Foz do Iguaçu, no qual um homem de 50 anos, Marcelo Arruda, pai de um menino recém-nascido, uma pessoa, pelo que todos descreveram, de esquerda, eleitora do PT, mas com amigos bolsonaristas, o Marcelo Arruda tinha na sua festa de aniversário, cujo tema era o PT, ele tinha amigos bolsonaristas. Um pai carinhoso, o filho dele crescerá sem saber quem é o pai. Por quê? Porque um outro homem, distante deste local, e veja, o Marcelo Arruda não fez a sua festa no local público, não estava numa praça, não estava na rua, não estava provocando ninguém. Ele estava num salão fechado, numa festa privada. Este senhor sai de onde está, no seu carro a esposa e um outro bebê recém-nascido. Ele pega o carro, vai para este local para provocar e para dizer que matará a todos, volta armado e grita: aqui é Bolsonaro, vou matar todos os petistas, e mata o Marcelo Arruda. Cileide, este é o resultado da retórica do ódio. A retórica do ódio é muito mais perigosa que o discurso de ódio. Vou repetir. O discurso de ódio é uma explosão do inconsciente. É quando o que há de pior de você vem para a boca. A retórica do ódio, não. A retórica do ódio é praticada, exercitada todos os dias. Porque uma coisa é você dizer, não vou repetir aqui nenhum dos discursos de ódio, mas uma coisa é você ser racista, ser misógino, ser transfóbico numa frase. A outra, muito pior, é você começar sistematicamente, no dia a dia, desqualificando o outro até que ele é um nada. Depois você desumaniza. 2 anos depois, você dá um tiro na pessoa, porque você sofreu uma lavagem cerebral. A retórica do ódio tem que ser compreendida pelo espaço público brasileiro e denunciada. A retórica do ódio nos levará ao abismo.
Professor, o senhor tem dito que todo esse processo que inclui essa retórica do ódio, né, e outras estratégias do presidente, mantém a base política dele mobilizada, sempre mobilizada. No entanto, o senhor diz que ao mobilizar essa base, ele não governa, ele limita a ação, né, de gestão, e que isso é uma armadilha para ele. Isso explicaria o fato de a gente estar vendo ele aí estacionado no 1/3 do eleitorado? Quer dizer, é por conta das dificuldades dele de governar que ele não consegue ampliar o público dele, sair dos eleitores fiéis? Essa é a minha hipótese, Leide. Eu proponho para a sua e para a reflexão de todos e de todas que nos escutam. A guerra cultural é a mais poderosa máquina eleitoral do século XXI, mas ela traz consigo um problema. É que você chega ao poder despolitizando a polis, através do engajamento típico das redes sociais. Mas uma vez que você está no poder, você tem que governar para todos. Você não pode radicalizar. Você não tem como. Um presidente não pode ser um agente de radicalização, por um motivo muito simples. Ele governa para os que votaram nele e para os que não votaram. Mas tem que ser assim, não porque nós somos polianas da política, que queremos apenas a felicidade geral da nação. Não, não, não. É porque um país é composto por agentes, que são os cidadãos e as cidadãs, que movem a economia. Se eu apenas governo para 25%, para 20%, o que acontece com os outros 80% dos agentes do país que movimentam a economia? Colapso total. Veja o caso do Donald Trump. Comparativamente, o Donald Trump tem resultados econômicos que, se o Bolsonaro tivesse no Brasil, estava reeleito. O Donald Trump, depois de iniciar uma campanha de negacionismo em relação à Covid, foi o Donald Trump que chamou de Chinese virus, do vírus chinês. Foi o Donald Trump que inventou cloroquina. Ele chegou a sugerir que as pessoas colocassem detergente nas veias. Quando ele se deu conta da gravidade da situação, o Donald Trump voltou atrás, investiu dinheiro público na elaboração de vacinas e comprou vacinas o equivalente a 3 ou 4 vezes a população norte-americana. Ainda assim, na época da campanha eleitoral, os Estados Unidos chegavam aqui ao 500 mil de mortos. E o Donald Trump perdeu a reeleição, porque não acreditou na vacina e teve uma postura negacionista. Ou seja, a realidade bate a porta. Veja o caso do Bolsonaro. É muito pior, Cileide. Muito pior. Um símbolo, que é uma metáfora. O primeiro governo, desde 1870, isto é, na década de 1870, houve o primeiro censo no Brasil, que foi organizado pelo imperador Dom Pedro II. Da década de 1870 até ontem, o primeiro governo que não realizou o censo na época em que ele deveria ser realizado, o primeiro governo que cortou o orçamento do censo de tal forma a torná-lo inócuo, foi o governo Bolsonaro. Por quê? Porque para um governo que se baseia na guerra cultural, que depende de narrativas polarizadoras para criar inimigos imaginários, e a única forma de você criar constantemente inimigos imaginários é se você tem uma imaginação muito livre. É se você, evidentemente, está fabricando notícias e está baseado em teorias conspiratórias. Ninguém possui inimigo 24 horas por dia, só os bolsonaristas. Aliás, a crônica do desgoverno Bolsonaro poderia ser feita de Gustavo Bebiano até ontem, seria uma sucessão de criação de inimigos imaginários. Gustavo Bebiano, Joyce Haussmann, Alexandre Frota, Sérgio Moro. Aí você pode seguir, porque você nunca vai parar de encontrar inimigos. Consequência, você mantém a base mobilizada como sequer o PT conseguiu. O nível de engajamento dos bolsonaristas nunca houve nada similar no Brasil. E, no entanto, o governo Bolsonaro não tem uma conquista relevante em área nenhuma. Nem nas áreas que prometeu. Não privatizou como disse que privatizaria. Não desregulamentou a economia como disse que o faria. O Bolsonaro casou-se, homiziou-se e já teve várias luas de mel com o Centrão. Hoje, pela primeira vez na história da República, nós temos um primeiro-ministro, que é o Arthur Lira, que tem a chave do cofre. O Bolsonaro nem sequer comanda o orçamento. Ele é um fantoche do Centrão. Concretamente,
O que acontece, então, é que a guerra cultural permite manter a base mobilizada, mas essa mobilização não permite governar. Vou dar um último exemplo, e não falo mais, Sileide. Você se recorda, é bem importante que o seu público se recorde disso. Você se recorda a razão pela qual o Bolsonaro voltou atrás na compra da Coronavac? Voltou atrás quando não tinha vacina para ele vacinar e o Dória estava vacinando lá em São Paulo. Isso, mas, desculpa, me referi antes. É porque o ministro, o general, especialista em logística, desastroso, Pazuello, havia assinado um acordo de compra com a Coronavac. Sim. E o Bolsonaro mandou ele cancelar o acordo. Você se recorda? Lembro. Você recorda do motivo? Não lembro. Eu lembro só que um manda e o outro obedece, né? Naquele momento. Isso. O que aconteceu? Ele estava governando como ele faz, ou desgovernando na rede social. Um apoiador do presidente perguntou assim para ele: o senhor vai mesmo comprar a vacina da China? Ele respondeu: não, vou cancelar agora. Não se pode governar assim, Sileide. Veja o caso da cultura. 2022, pela primeira vez na história do Brasil, há duas datas fundamentais: 200 anos da proclamação da independência, 100 anos da Semana de Arte Moderna, 100 anos do Levante dos 18 do Forte, 100 anos da exposição do centenário da independência, 100 anos da criação do Museu Histórico Nacional, etc, etc, etc. 100 anos de fundação do Partido Comunista, etc, etc, etc. São 2 séculos, 2 datas fundamentais. Sileide, qual é a programação cultural do governo Bolsonaro? Não tem. Agora, qual foi a atividade dos inframentais Mário Frias e André Porciúncula na internet? Eles governaram o tempo todo, eles estavam nas redes sociais, não é isso? Imagem acabada do desgoverno Bolsonaro. A realidade vai bater a porta. Eu vou lhe dizer uma coisa: muitos dos evangélicos e das evangélicas, e a eles todo o meu respeito e carinho, continuarão, o que é muito justo com a sua fé, continuarão pagando dízimo, continuarão escutando a pregação do pastor. No escurinho da urna, não votarão no Bolsonaro. Pois é, aí o senhor está falando dessa mobilização toda, e amanhã, 7 de setembro, aqui, o senhor está no Rio, o senhor enxerga aí, a partir dessa mobilização que vai ser feita na praia, e aqui nós estamos do lado de Brasília, e nós estamos vendo aqui o setor rural levando pessoas, tentando levar caminhões para Brasília. O que tende a acontecer amanhã? Será como há um ano atrás, ou agora, em função das eleições, o apelo vai ser diferente, maior ou menor, não sei? Então vamos lá. Vamos pensar em cenários. Existe agora um paradoxo, que pode ser o paradoxo final do bolsonarismo, que é o paradoxo da radicalização. Se o Bolsonaro não radicalizar, ele ameaça perder a sua base. Se ele perder o engajamento da sua base, ele se enfraquece muito nas redes sociais. As redes sociais são o reduto próprio do bolsonarismo. Se ele se enfraquece nas redes sociais, sobretudo agora com esse curioso fenômeno André Janones, isso pode comprometer ainda mais a possibilidade da reeleição. Agora, se o Bolsonaro amanhã radicalizar, se ele realmente radicalizar no discurso, se ele ameaçar com ruptura institucional, ele corre um risco ainda maior. Ele corre o risco de que surja uma onda ainda mais forte Lula. Agora, me compreenda, Sileide, não será em nenhuma circunstância uma onda Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá, brilha uma esperança. Porque depois dos 14 anos do PT, não é possível estar em ingenuidade. Mas será uma onda Lula lá, defesa da democracia. O reconhecimento da sociedade de que o único político, independentemente das críticas que possam ser feitas, que o único político que tem capital simbólico para derrotar o bolsonarismo no primeiro turno é o ex-presidente Lula. Então, se o Bolsonaro não radicaliza, ele ameaça perder a base. Se ele radicaliza, assim como depois daquela patética reunião com 50 embaixadores de vários países, houve um recrudescimento de apoio ao Lula, como apoio à democracia, não como apoio ao PT. Isso é muito importante, Sileide, como apoio à democracia. Se o Bolsonaro radicalizar amanhã, na proximidade que há das eleições, as chances de vitória no primeiro turno aumentam, que ainda são precárias,
mas aumentam. Agora, uma observação. Eu participo de 3 grupos de WhatsApp bolsonarista, incógnito, evidentemente. Não há comparação, Cileide, da intensidade da mobilização no ano passado e neste ano. Ela foi 10 vezes maior no ano passado. Para que você tenha uma ideia, no ano passado, entre o dia 6 de outubro, entre a madrugada, a partir do meio-dia do 6 de outubro, até a madrugada do dia 8 de setembro, obrigado. Até a madrugada do dia 8 para o dia 9, quando naqueles vídeos os caminhoneiros celebraram a ditadura, o estado de sítio, eu recebi aproximadamente 5.000 mensagens. Eu precisei desligar, reiniciar o meu celular várias vezes para conseguir apagar as mensagens, caso contrário eu não podia nem entrar no celular. Tal a intensidade e a comoção do ano passado. Neste ano, Cileide, é um fenômeno que eu não sei se é preocupante, eu vou apenas dizer qual é o fenômeno. Eu ainda não entendo de todo. A intensidade neste ano, nos 3 grupos de WhatsApp bolsonarista, é quase nenhuma se comparado ao ano passado. Mas neste ano há algo novo. Há uma concentração num tema. Porque no ano passado, o tema principal era extinguir o STF, fechar o Congresso, intervenção militar com Bolsonaro no poder. Essa era a consigna. Neste ano, há uma concentração perigosa no tema das armas. Por exemplo, circula freneticamente nos 3 grupos dos quais eu participo, circula freneticamente um anúncio da Jovem Pan que diz assim, propaganda e promoção inusitada. Se você quiser, depois eu mando tudo para você mostrar para os seus ouvintes. Eu mando todos os prints, que eu tenho todos separados. Promoção inusitada. Taurus oferece desconto para fuzis no dia 7 de setembro. Isso é espantoso. A Pingos nos Is, que é o programa que, infelizmente, é preciso dizê-lo, com coragem, é o programa que mais malefícios e é o mais deletério programa da comunicação brasileira em relação à democracia, os Pingos nos Is, que é um fenômeno de audiência pela radicalização e pelo despudor com que eles divulgam fake news e teorias conspiratórias. Uma enquete